E aí pessoal, tudo bem? Professor Vandei mais uma vez com vocês. E o nosso assunto da aula de hoje, nós vamos falar sobre as artes visuais, né, gente? A gente vai trabalhar um pouco sobre essa questão visual das artes, né, os elementos que compõem as artes visuais, alguns exemplos de arte visual, né? E a gente vai ver durante essa aula algumas manifestações artísticas relacionadas a esse conteúdo, né? Então a gente vai ver, certo, o conceito de arte visual, as características, algumas divisões, né, das artes visuais, e a gente vai ver alguns conceitos, né? Então na aula de hoje a gente vai trabalhar esse conteúdo, tá bom? Então vamos agora começar a transição dos slides e a explicação, evidentemente, do conteúdo. Como já foi dito, na nossa aula de artes de hoje, o nosso conteúdo são as artes visuais e alguns conceitos referentes à arte. Nossa aula de número 6, ela tem início a partir de agora. Uma pergunta, pessoal. Afinal, o que é arte e para que ela serve, né? Às vezes, em algum momento, a gente deve ter se perguntado, feito esse questionamento. O que vem a ser arte, né? A arte, o que é, né? E para que ela serve, né? Qual a utilidade, a função da arte dentro da sociedade, para os povos, né? Então, como a gente vem acompanhando no decorrer das nossas aulas, uma das grandes civilizações que mais contribuiu para o desenvolvimento da arte foi a civilização egípcia, né? A civilização egípcia, o berço da civilização egípcia, com a questão das pirâmides, as questões dos rituais, a questão das danças, elas contribuíram muito para que esse conceito ou esses conceitos de arte eles pudessem ser levados para toda parte do mundo, né? Para cada continente, para cada país, evidentemente. E a arte já está dizendo, né? Qualquer tipo de manifestação de um povo para demonstrar conhecimento dentro de uma arte, né? E para que ela serve, né? Para que serve a arte? E agora a gente vai poder ver um pouco mais dessas duas perguntas, né? O que é a arte? Para que ela serve, né? Então a gente vai ter a definição exata do que seja a arte e a função, né, da arte. Vamos lá. A gente tem uma definição que apresenta basicamente o que a gente entende por arte. Né? A arte representa uma das primeiras formas inventadas pelo homem para marcar a sua presença no mundo. Então, o que acontece? O que acontecia? Naquele tempo do homem, no tempo paleolítico, né, em que surgiram as primeiras pinturas rupestres, o que foi que aconteceu? Essas pinturas que estão gravadas em pedras, em rochas, né, dentro das cavernas das mais diferentes partes do mundo, o que foi que aconteceu? Era a forma que o homem, naquele tempo, procurava registrar as suas experiências, né? Então, o homem pré-histórico, claro, o homem do período paleolítico, o homem pré-histórico, como queiram, ele não tinha, evidentemente, todo o conhecimento que hoje os homens possuem. Mas o que acontece? Então, dentro de uma perspectiva, as pinturas da arte rupestre, as pinturas rupestres, elas são muito importantes, né? Porque procuravam retratar o que o homem naquele tempo ele vivia, né? A sua relação
com a natureza, a sua relação com os animais, com as plantas, né? E o que foi que aconteceu? Então, essa representação da arte, ela justamente foi marcada por isso, né? A forma foi uma das formas pela qual o homem procurar encontrar a sua presença no mundo, deixar algum resquício, deixar uma forma de se poder demonstrar as suas experiências que aconteciam com ele durante aquele tempo, né? Então, se ele desenhasse, vamos supor, um animal grande, né? Aí já seria um animal de grande porte, né? Então, na concepção dele, né? Uma ave menor, uma ave de menor porte, né? Animais selvagens, né? E aí nós temos uma pintura em pedra que justamente procura demonstrar isso, essa questão da pintura da arte rupestre, e até hoje, depois de milhões e milhões de anos, né, a gente pode observar que ainda existem pinturas referentes àquele tempo, né? Então aí faz-se necessária a visitação a um sítio arqueológico. Aqui no Brasil mesmo nós temos nós temos sítios conhecidos na Bahia, no Piauí, principalmente no Maranhão, né? Em alguns estados aqui no Ceará também, se não me engano, existe um local com a presença desse tipo de material, né? Mas é bastante importante a gente observar isso, né? Essa questão da arte, né? É claro, ela foi se desenvolvendo com o passar dos anos, né? E dentro daquela perspectiva, né, era uma coisa muito bem feita, né? Ele usava os materiais provenientes da natureza, e aí surgiam animais, pessoas, né? E essa parte da pintura rupestre ela é muito importante por causa disso. Então essa arte rupestre, ela foi uma das primeiras formas, pessoal, que vocês imaginarem. A primeira coisa que veio, uma das primeiras coisas que veio à mente para que o homem pudesse modificar o mundo e marcar sua presença dentro dele foi justamente a questão da arte, ok? Bem, e como é que a arte ela está manifestada, né? Bem, é através de objetos e formas, né? Então, alguns objetos eles têm aquela representação artística, né? Aquela manifestação visual, né? E em que formas esses objetos eles estão retratados? Eles podem ser retratados em pinturas, nas esculturas, né? Nos quadros e objetos religiosos, também filmes, fotografias, enfim. Então, toda essa questão da arte, por exemplo, você vai em uma igreja, né? E ela está toda ornamentada, toda, né, com aquelas imagens e tudo, e a gente pode observar que facilmente a gente encontra manifestações artísticas e através dessas formas, né? Por exemplo, na igreja, né, a gente tem as imagens da peregrinação de Jesus até ser evidentemente crucificado. E aí a gente tem o exemplo da arte, né? Da arte. As esculturas também, a gente pode ver a questão dessa escultura, que no caso foi uma escultura feita por um artesão brasileiro, né? O Aleijadinho, né? Que viveu muito tempo em Minas Gerais, né? Inclusive algumas cidades mineiras se tornaram patrimônio histórico mundial, né? E além disso a gente tinha os quadros, os objetos religiosos, no caso imagens, crucifixos, dentre outros. Aí tem a parte dos filmes, né, que também está bem elaborada nessa questão da arte, e as fotografias, né, que o homem representa sua vivência no mundo, transmitindo-a de gerações futuras. Então, o que acontece? Essa vivência que o homem criou através
dessa questão que foi colocada, a gente pode observar justamente isso, né? Que o homem, através dessas manifestações, né, seja por um quadro, por um filme, por uma pintura, ele vai procurar retratar, representar aquela vivência no mundo, né? E essa vivência no mundo, ela vai sendo transmitida para as gerações futuras. Então, é muito importante observar esse modelo, essa definição, né? Porque às vezes você vai para um lugar, para um museu, né? E aí você precisa, evidentemente, conhecer a história, mas justamente procurar ficar por dentro desses objetos e formas, né? Então, a gente procura ver isso sempre, né? Muito bem, aí você pode estar, Wanderley, mas e a arte? Qual é a função da arte? Então a gente aí vai ver a definição, né? A função da arte ou o seu valor não estão no retrato fiel da realidade. Olha aí, ó. Eles não estão no retrato fiel da realidade, mas na visão do artista, ao recriar essa realidade ou idealizá-la através do seu objeto artístico, ou seja, de sua representação simbólica do mundo humano. Então é o seguinte, o que acontece? Os artistas, os pintores, os escultores, que estão mais diretamente ligados à questão artística, eles, como já foi falado, né? Ela não está no retrato fiel da realidade. Fica uma coisa mais abstrata, uma coisa mais mórbida. Porém, o que acontece? Que quando ele recria, ele está dizendo aí, ó, mas na visão do artista, ao recriar essa realidade, né? Ou idealizar através de seu objeto artístico, ou seja, de sua representação simbólica, ela se torna uma representação simbólica do mundo humano, né? Então a gente pode ver aí nessa representação, né, a representação dessa arte, né? A gente pode observar aí essa foto, essa imagem de um quadro de Cândido Portinari, certo? Que foi denominado de Descoberta da Terra em 1941. Então a gente pode observar essa grande riqueza de desenhos e especialmente da pintura aí dessa forma, como vocês podem observar, né? O quadro, né, com todo aquele simbolismo, com todo aquela representação, né? Mas é através dessa realidade que o autor ele procura ser o mais real possível, mais fidedigno à questão das artes. Bem, agora é muito importante a gente observar o seguinte, para que exista qualquer tipo de arte, é importante a gente ter 3 elementos essenciais, não é apenas um ou apenas 2. Então, para que haja arte, uma arte concreta, né, uma arte abstrata, enfim, qualquer tipo de arte, a gente vai precisar de 3 elementos muito importantes para que exista essa parte da arte, né, que é o artista, não é? O observador e também a obra de arte, né? Então esses são os 3 elementos primordiais para que exista arte. Não pode existir arte somente com o artista, não pode existir arte somente com o observador e muito menos com a obra de arte, né? Então o que acontece? Então, para que haja mesmo arte, a gente vai precisar ter esses 3 elementos e a gente vai ver a partir de agora cada um deles. Vamos lá. Bem, pessoal, então a gente vai agora ver os elementos de arte, né? E o primeiro, claro, para mim, o mais importante, um dos mais importantes, é o artista, né, gente? Então, o artista, ele já está dizendo, né? Ele é que vai fazer a arte e aí fazer da melhor forma possível. A gente tem uma imagem de Rembrandt, né? De um artista, certo? E aí ele está em frente à tela e pronto para terminar o quadro, né, que ele evidentemente iniciou, né? Então a gente vai observar isso. Então, quem é o artista, né?
Então, quem é o artista? É aquele que cria a obra, né? Ele é o criador, né? Ele é o mentor dessa obra. E o que acontece? Ele sempre parte do seu conhecimento concreto, que é o conhecimento que você pode pegar, que você pode sentir, o abstrato, né? Que já é uma coisa mais voltada para sentimentos, né? Então a gente pode ver isso, ou para o individual, no caso aí para ele, né? As suas ideias, seus elementos e suas emoções em um objeto artístico, no caso a pintura e a escultura, né? O desenho também faz parte, né? E que simbolize esses conceitos. Então, é muito importante a gente observar isso, né? Essa função do artista. Claro que, assim, eu particularmente considero o artista como o principal, porque se você pega uma tela em branco e aí vai atrair os espectadores, eles não vão saber o que está sendo procurado retratar nessa imagem. Porém, o artista, como já foi dito, ele é aquele que cria a obra, né? Aquele que realmente quer expor as suas ideias, né? Transmitir seus sentimentos através desses desenhos, né? É muito importante observar isso. Em segundo lugar, a gente vai ter agora o observador. O observador, no caso, somos nós, né? A gente vai visitar por exemplo, deixa eu recapitular. Esse público, ele tem que ter aquela visão mais, como é que eu posso dizer, mais íntegra, uma visão mais ampla, né? Porque admirar um quadro, ele não é só você dizer, ele é bonito, ele tem formas. Não, ele vai muito mais do que isso. E os críticos de arte, eles têm um gosto, né? Um conhecimento bem mais amplo do que uma pessoa comum, né? Claro que se você aprecia uma arte, você precisa estudá-la, você precisa ter elementos para que você possa averiguar, que você possa apreciar essa arte de uma forma bem dinâmica, né? Você precisa daquele olho clínico para que você possa, evidentemente, analisar de uma forma mais racional a questão da obra. E o observador é justamente isso. É o público que, no contato com uma obra, ele pode chegar ao conhecimento de mundo que ela traz. Então, existem diferentes tipos de conhecimento. E o conhecimento de mundo, que é aquele conhecimento de situações, de experiências que a gente vive no nosso dia a dia, né? Faz com que a gente possa ver, né, com outros olhos um quadro. Às vezes você olha um quadro e não consegue entender o que aquele quadro está procurando te passar, aquela questão da emoção, da sensibilidade, enfim. E então o observador ele usa toda aquela sensibilidade dele externa para poder entender o que o que a pintura está tentando mostrar. E que é através desses conhecimentos, né, que procuram captar o contexto em que a obra foi produzida, certo? E fazer relações com o seu próprio contexto. Então, é preciso muito mais que uma visão, né, de apreciador, de observador. Enfim, você precisa entender o que aquela imagem, o que aquela pintura, aquele quadro, ele está procurando te passar. Então a gente precisa utilizar muito essa questão da sensibilidade, né? E quando você tem um conhecimento, né, você pode fazer relações, você pode dar opiniões a respeito justamente disso, né, da questão das relações. E por fim, né, a gente tem o terceiro elemento da arte, né, tão importante quanto os demais, que é a obra de arte, né, gente? A obra de arte. Né? Se você tem um artista, você tem o
público, o espectador, você também vai ter a obra de arte. Então a obra de arte é a obra, como o próprio nome diz, é a obra, né? Ou seja, é a criação do artista que é submetida ao entendimento e à apreciação do observador. Então, a obra de arte, você pega um quadro, né? E aí você procura entender o que aquele quadro quer repassar, né? Claro, o autor tem a sua visão, né, da sua obra, ele não vai pintar um quadro sem ter um motivo ou então ter uma inspiração. E como já foi dito, é a criação do artista que é submetida ao entendimento e apreciação do observador. Então o observador ele vai ter que ter aquela visão de apreciar a arte de uma forma bem clara, de uma forma bem dinâmica, né? E a obra de arte guarda um fim em si mesma, sem precisar de um complemento ou uma tradução, né? Desde que isso não faça parte da proposta do artista. Então, o que acontece? Muitos artistas eles deixam mensagens subentendidas, né? E que cabe ao observador ver essas características, né? Então a obra é o toque final, né, do artista, né, no caso do pintor ou de qualquer outro artista, e evidentemente do observador, né, que vai observar a imagem, vai dar a sua opinião a respeito. Então isso é muito importante a gente poder observar. Então a gente tem um quadro de Salvador Dalí, né, chamado A Persistência da Memória, em 1931. Então, vocês podem ver alguns elementos aí presentes, como um cavalo, né, relógios. Então, a gente pode observar esses elementos presentes nesse quadro, né, nessa imagem, né? Então, a obra de arte ele é o toque final do artista, né? Então, assim, ele não vai precisar de um complemento ou tradução, certo? Desde que isso não faça parte da proposta do artista. Então, essa parte do complemento, né? Ela não é necessária, né? Então, o que precisa? Então, relembrando, a arte precisa ter? O artista, o observador e, evidentemente, a obra de arte. Bem, ao longo de sua história, a arte nos mostra três funções principais. E que funções são essas, né? A função pragmática ou utilitária, a função naturalista e a função formalista, né? Então a gente tem três funções muito primordiais, importantes, para que a gente possa compreender melhor a arte, né? Então, a função pragmática, utilitária, a função naturalista ou a função formalista. Vamos lá. A primeira função é a função pragmática ou utilitária. E o que é essa função e para que ela é usada, né? A arte com a função pragmática ou utilitária é aquela usada para fins não artísticos, ou seja, o objeto artístico ele não possui valor em si mesmo, mas a partir de sua utilidade. O que quer se dizer com isso? Porque assim, quando um objeto de arte ele é feito só para a utilização, um vaso, né? Um vaso ele é feito para guardar algum tipo de bebida, para guardar algum alimento, alguma coisa. Um cesto, né? Que é feito de algumas raízes, né? De alguns cipós, enfim. Qualquer tipo de manifestação artística que só visa a questão da utilização e não os fins artísticos, né? Assim, de venda, de aquisição de dinheiro, é o que a gente utiliza de função pragmática ou utilitária, né? Então, já como o próprio nome diz, função utilitária, a sua utilidade, né? A sua
utilização. E a gente pode observar a partir disso, né? Que a função pragmática, colocando assim como sendo a primeira, ela não é utilizada para esses fins artísticos, ou seja, tem aquele valor, mas principalmente a partir da utilidade, né? Da utilização desse objeto. Uma coisa muito interessante relacionada à função pragmática ou utilitária é um exemplo que facilmente a gente consegue encontrar, né, da função pragmática são nas igrejas, né? Um exemplo de arte pragmática pode ser observado em adornos, né, ou então em objetos da arte sacra, né? Então, em muitas igrejas, a gente começa a ver essa questão da função pragmática, né? De objetos que são usados apenas para fins artísticos, eles não são usados para fins econômicos, né? É só mesmo para a questão da arte, né? Então, a gente tem aí um quadro, né, do Sagrado Coração, que foi pintado em 1896, né? E a gente pode observar isso, né? Um quadro muito bem trabalhado, muito bem pintado, um quadro belíssimo, mas nesse caso ele foi colocado como um adorno, né, em uma igreja, né? Então a gente pode observar que a arte sacra ela está inserida dentro dessa função pragmática ou utilitária. A função pragmática, pessoal, ela não interessa se a obra tem